Pessoal, tem a pergunta aí, toda semana a gente tem uma pergunta, a pergunta número 7 vai ser projetado aqui. A pergunta número 7 diz assim: então, de onde veio a natureza humana corrompida? Essa é a pergunta. E a resposta: da queda e desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Essa queda contaminou tanto a nossa natureza que já nascemos como pecadores, corrompidos desde a concepção. Não há ninguém que se salve. Conseguiu? Está dando uma microfonia. Conseguiu, Patrick? Vai dar certo até o final. Pessoal, a gente está fazendo uma série sobre o livro de Atos. E hoje é Atos capítulo 3. Se você puder, à medida que for encontrando Atos capítulo 3, verso 1 até o verso 10, se colocar de pé para que a gente possa fazer a leitura todos juntos da palavra do Senhor. Amém. Atos capítulo 3, verso 1 até o 10. Ouça com fé a palavra do Senhor. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Vamos orar? Bendito Deus, fala aos nossos corações, que possamos sair daqui transformados, possamos sair daqui como esse coxo saiu, pulando e louvando o Teu nome, engrandecendo a Tua sabedoria e soberania sobre todos nós. Que possamos destrinchar esse texto e que ele possa ser vida em nossas vidas, Pai. Que possamos sair daqui transformados, é o nosso pedido. Que as palavras da minha boca e o meditar de todos nós sejam agradáveis a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar, por favor. Vamos lá. Tenho que confessar. Preciso confessar uma coisa a vocês. Eu escuto algumas músicas que não são de bom tom escutar. Confesso a vocês. Eu até em alguns momentos já caçoei do Daniel Neves por ele escutar esses tipos de música. Ele não tem receio em explicitar o seu gosto peculiar musical, mas eu escondo algumas músicas que escuto. Mas uma delas eu preciso confessar hoje porque ela vai de encontro à introdução que pretendo trazer para vocês. É Coldplay. Eu escuto Coldplay às vezes. E especificamente uma música chamada Fix You. Eu escuto essa música. Eu escuto outras músicas que eu tenho vergonha de anunciar. Mas por hoje nos basta saber que o pastor de vocês escuta Fix You do Coldplay. Especificamente a parte que diz assim: luzes te guiarão até em casa e eu tentarei consertar você. Que coisa linda. A Kelly está emocionada. Coldplay tem essa música do Fix You. E algo profundamente humano acontece nessa letra, porque todos nós temos o anseio de consertar os outros, muito mais os outros do que nós mesmos.
A gente, quando começa a se relacionar com alguém, começa a identificar algumas características que não são agradáveis e a gente fala assim, dá para investir, eu consigo consertar aquilo ali, eu consigo mostrar para ele que ele está agindo errado, com o tempo eu vou conseguir consertar isso aí. A gente é muito mais crítico e muito mais esperançoso em consertar os outros do que consertar a nós mesmos. Quando o espelho volta para a nossa imagem e para as nossas vicissitudes e dificuldades, a gente consegue atribuir outras coisas. É a minha essência, é o meu jeito de ser. A gente não consegue empregar o Fix You do Coldplay muito para nós mesmos, é mais para os outros assim. Mas esse anseio que é humanamente natural de consertar os outros, às vezes não dá certo. Você sabe disso. Muitas das vezes parece que um simples conserto, e aproveitando que somos uma igreja reformada, uma simples reforma não resolve. Talvez hoje existam aqui pessoas entre nós exatamente assim, paralisados por uma dor, diante de uma situação que não se conserta, que não se reforma, que não volta a ser o que era, ou pelo menos volta a ser algo melhor do que é agora. Às vezes estamos diante de algo que, se isso aqui acontecesse, melhoraria, mas não acontece. É aquela coisa assim, tô bem próximo, sei que tô perto da solução, mas ao mesmo tempo tô muito longe da cura. O que precisa fazer? Isso aqui precisa melhorar no casamento. Mas e por que não melhora? Essa situação no meu coração precisa se ajeitar, eu preciso amar Jesus de verdade, mas eu não amo. Eu preciso fazer tal coisa para melhorar a minha vida, mas eu não faço. Está bem pertinho assim, mas a coisa não anda. Mas essa condição não é antiga, ou melhor, essa condição não é atual, ela também é muito antiga. E queria pensar com vocês sobre uma situação. Imaginem a seguinte cena, 3 horas da tarde em Jerusalém, o sol a pico, o sol refletindo no bronze magnífico da Porta Formosa. E ela tem esse nome porque de fato é uma porta extremamente formosa, coberta de bronze. E aí o historiador Flávio Joséfo, descrevendo essa porta, ele fala assim, é exuberante a sua beleza, ou pelo menos era antes da destruição de 70 depois de Cristo. Essa porta formosa era coberta de bronze de Corinto, o bronze mais refinado e caro que podia existir. E não era só bonita, era densa. Precisava de 20 homens para fechar essa porta. A porta extremamente alta também, extremamente grande, extremamente reluzente. Voltem na cena, 3 horas da tarde, o sol batendo nesse bronze, todos que se aproximam dessa porta ficam estupefados com o brilho do bronze de Corinto reluzindo. Mas temos uma cena que contrasta. Apesar dessa luz que muito brilha, desse bronze que tanto retine, logo abaixo, um homem coxo de nascença. Um homem que é carregado diariamente para aquele local, apenas para sobreviver de migalhas, de moedas, de esmolas. Esse homem, e não o templo maravilhoso e estupefado, este homem é o retrato de muitos de nós aqui hoje, pessoas que estão sentados bem próximos da solução, mas estão perdidamente perto da solução, mas de uma maneira assim, que conseguem escutar a liturgia, conseguem cantar as canções, conseguem ouvir a pregação que é ministrada, conseguem sentir o aroma dos incensos que são queimados dentro do templo, conseguem também conversar sobre assuntos difíceis sobre a Bíblia, pelo tempo que estão ali na porta do templo, mas ao mesmo tempo que estão perto da Bíblia, perto de Deus, perto da liturgia, perto da solução, estão perdidamente longe. É o que temos aqui. Esse homem pede uma esmola, esperando a matemática da sobrevivência. Peço uma esmola aqui, como
hoje, amanhã peço outra esmola e como se receber outra coisa. Durante 40 anos, Atos vai nos dizer que esse homem tem mais de 40 anos, todos os dias assim. E ele, pelas leis levíticas, esse homem era impedido de entrar no templo, não podia. Então, o máximo que ele poderia chegar era ali mesmo, naquela porta formosa. Ali ele escutaria a liturgia do culto, ali ele escutaria os testemunhos, ali ele escutaria o ensino das Escrituras, ali ele conversaria sobre tudo, mas ele não andaria para dentro, ele ficaria ali durante 40 anos, até que um dia Pedro e João não trazem prata nem ouro, mas trazem algo que foge da lógica humana, da matemática da sobrevivência. Trazem um nome que habita neles, e a gente viu isso ao longo dos sermões anteriores, que esse Deus que agora, antes no céu, agora habitando dentro dos seus discípulos, caminha com eles no dia a dia da coisa. Hoje, diante dos nossos sentimentos de inadequação, diante das coisas que não se resolvem, diante do nosso anseio de consertar os outros, de nos consertar um pouquinho, mas especificamente consertar os outros, de estar diante da insuficiência de consertar as coisas que nos cercam, estamos diante de uma pergunta que o texto nos propõe: como o poder do nome de Jesus transforma uma vida impossível? Como o poder do nome de Jesus transforma uma vida impossível? A gente vai descobrir que Jesus não veio para nos dar uma moeda de sobrevivência, onde a gente consegue se alimentar hoje, amanhã a gente pede mais uma moedinha para Ele, a gente pede mais uma solução para o casamento, mais uma solução para a saúde emocional, espiritual, e aos pouquinhos a gente vai sobrevivendo. Ele não veio para fazer isso. Ele quer fazer parte de toda a vida da gente. A gente vai descobrir isso, provando que o seu nome tem poder de nos salvar de uma realidade que não muda de maneira humana. Isso vai acontecer de 3 maneiras. Como o poder do nome de Jesus transforma uma vida impossível, e isso vai acontecer de 3 maneiras. Na primeira delas, para a gente compreender a magnitude desse coxo que começa a saltar, dançar e aquela coisa toda, para a gente compreender, a gente tem que sentir o peso de 40 anos sofrendo. A gente precisa voltar agora e pensar assim: como o poder do nome de Jesus transforma uma vida impossível? E a primeira resposta para essa pergunta é que o poder do nome de Jesus transforma uma vida impossível quando encontra uma condição impossível. É isso que diz os versos 1, 2 e 3, que eu leio novamente para vocês. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Então, o cenário aqui é conhecido de todos nós, ou pelo menos daqueles que têm acompanhado a série de mensagens. Domingo passado falei para vocês do grande mito de Sísifo, que é aquele homem condenado a subir uma rocha todos os dias de maneira eterna. Aí sobe a rocha cai, no dia seguinte ele faz a mesma coisa, e ele persevera assim de maneira infinita na mitologia grega. E aí falei para vocês que os primeiros discípulos faziam isso, subiam essa rocha todos os dias, fazendo 4 coisas. Eles se concentravam na doutrina dos apóstolos, subiam essa rocha todos os dias, aprendendo um pouquinho mais sobre o que os apóstolos sabiam sobre Jesus. Eles faziam isso na comunhão, então de maneira intencional eles queriam se encontrar com os outros cristãos, com os outros irmãos. Subiam essa roxinha todos os dias da comunhão, faziam o partir do pão, participavam da mesa do Senhor sempre que se encontravam, sempre. E a 4ª pedrinha que eles rolavam era a oração. Ok. Aí agora eles saíram desse lugar. Agora a gente vai sair dessa grande festa aqui, que é Atos 1 e 2, e vai encarar um mundo lá fora. E agora Lucas vai começar a descrever para a gente que lá fora dessa realidade de subir a rochinha, de doutrina, comunhão, oração e partir do pão, existe um mundo devastado.
Porque o sermão anterior terminou assim, e Deus acrescentava mais aos que iam crendo, e era aquela coisa linda, com singeleza e alegria de coração, um ambiente bonito. Por mais que subir essa rocha, às vezes cansasse e de alguma maneira fadigasse eles, fora dessa situação é caos. Fora da arca não tem salvação. É isso que Lucas começa a descrever, e Lucas, ele é mais espiritual do que a gente, né? Porque Lucas, quando começa a identificar o que acontece fora desse ambiente de Atos 1 e 2, ele não começa a dizer assim, olha, a Zafira ali, o Finéias, qual que é o nome, Rian? Que eles oferecem a propriedade, eles vendem a propriedade, esqueci o nome do casal, Ananias e Safira. Bom, anota aí depois para eles, ponto, Ananias e Safira. Quando Lucas descreve a situação de Ananias e Safira, Lucas não diz assim, homens estão mentindo para homens. Lucas, quando descreve, fala, Satanás está usando você. Lucas começa a descrever para a gente, seria interessante até mesmo assim, a partir do capítulo 3, toda vez que você começar a ler o capítulo 3 de Atos, você pense em Apocalipse. Porque Apocalipse é essa coisa descortinada. O apóstolo João abre as cortinas e começa a declarar para a gente, tem uma besta, tem um anticristo aqui, essa coisa não é velada mais. Em Atos, ela é um pouco velada, Satanás fica usando as pessoas, mas Lucas, quando descreve, ele fala o nome da coisa, é Satanás que está influenciando essa pessoa, é o diabo que está fazendo isso, é o inimigo, é isso, é aquilo. Agora no capítulo 3 acabou essa coisa de que alegria, a gente está todo mundo junto aqui, é muito bom estar aqui, aquela coisa toda, vamos para a rua agora. Está cansado de subir a rochinha da doutrina, da perseverança, da oração, da comunhão? Está ruim para vocês dividirem o pão com os irmãos? Está pesado? Estão achando que não tem graça nenhuma ficar entre os irmãos? Então vão para a rua. E aí Lucas começa a dizer o que tem na rua. Aí ele começa a dizer, olha, Pedro e João estão subindo a rochinha deles, estão indo para o templo orar. E aí, até 70 a.C., era uma prática comum dos cristãos fazerem práticas judaicas. Eles oravam 9 horas da manhã, oravam às 3, eles faziam isso junto com os outros irmãos. Pedro e João estão fazendo isso. E perceba o interessante, Pedro é o primeiro a zarpar. Não conheço esse homem, nunca ouvi falar de Jesus, vou embora, vou voltar a pescar. Não quero levantar essa rocha lá para cima, não vale a pena esse esforço. Meti o pé, foi embora. Jesus restaura ele depois, chama ele para apacentar as ovelhas, ele volta. João fica até o final. É o responsável por cuidar da mãe de Jesus quando Jesus está lá crucificado e se esvaindo. E aí ele entrega a mãe dele para o João. A gente tem aqui o primeiro a partir, a ir embora, e o último a ficar. E eles estão fazendo a mesma coisa, orando. Percebam como muda a realidade agora do povo de Deus. João poderia ter levantado assim, ô Pedro, fica lá um pouquinho. Assim, quando Jesus mais precisou, você meteu o pé, cara. Eu fiquei até o final. Então assim, não quero andar com você. Você pensa diferente de mim, ô Pedro. Você foi covarde. Não, nessa nova realidade agora da igreja, o primeiro a ir embora e o último a ficar, fazem a mesma coisa, sobem a mesma rochinha da oração, e aí eles estão fazendo isso, estão levando a rochinha deles da oração, orando todos os dias. Ok, vão lá para a Porta Formosa, como eu disse para vocês, várias entradas existiam no templo, e essa aqui era destacada por conta disso, dessa coisa exuberante. 20 pessoas tinham que ser usadas para fechar essa porta, era o local onde aglomerava a maior concentração de adoradores, e esse horário especificamente era o horário onde tinha mais fluência de pessoas. E o judeu daquela época tinha essa prática de caridade também. Paralelo ao Pedro e o João que estão levando a sua rochinha de oração todos os dias, algo está acontecendo nesse mundo sem Deus. Um coxo também está levando a rochinha dele, todos os dias, diariamente, sendo jogado na Porta Formosa. Talvez nem
a rocha nem seja o coxo, mas sim os parentes. O parente que tem que, todo dia de manhã eu tenho que pegar esse cara aqui, tem que largar ele na frente da porta formosa, para ele conseguir algumas moedas. Junto com o Pedro e o João que estão fazendo essa subida da oração, tem outras pessoas fazendo as suas subidas, levando as suas vidas e levando o coxo para aquele lugar. O coxo que nunca andou, é de nascença, nasceu assim desse jeito. Ok, está lá, todos os dias pedindo. Agora volta naquela parte que eu pedi para você imaginar, 3 horas da tarde, sol a pico, batendo naquela porta formosa de bronze, de Corinto, brilhando, aquela coisa toda. No chão desse brilho todo, um homem que nasceu coxo. Um homem que era carregado até o seu posto, colocado como um objeto a ser descartado, como o final do livro do Metamorfose do Kafka, que no final do livro eles pegam não é spoiler, né? Vocês conhecem o livro. No final do livro eles pegam e jogam ele assim como se fosse um lixo. Esse é o coxo aqui, todos os dias sendo jogado na soleira ali. Observem os gestos: mão estendida, pele queimada do sol, a frase mecânica e repetitiva: esmola, 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 um trocado, um trocado. O olhar que não passa da cintura de quem passa, está sempre olhando para o mesmo ponto, com a mesma fala, um disco arranhado: esmola, esmola, esmola. É isso, perdidamente perto da solução da sua vida, todos os dias escutando as leituras, todos os dias ouvindo a exposição das Escrituras, todos os dias sentindo o cheiro da adoração que era oferecida, mas humanamente impossível de ser consertado. Nenhuma luz poderia guiá-lo para outra realidade. Estamos diante de uma condição impossível. O poder do nome de Jesus se manifesta em condições impossíveis, enquanto discípulos fazem as suas práticas diárias: oração, comunhão, partir do pão e doutrina dos apóstolos. Essa cena do homem sentado à margem não é apenas um registro histórico, ela vem para o nosso lado, ela se manifesta hoje aqui, através das nossas convivências, da nossa realidade. Porque se você pensar um pouquinho, eu vou te ajudar a pensar sobre isso, sobre o que esse coxo representa para nós aqui. O que esse homem de 40 anos, que todos os dias era levado até a porta do templo para mendigar, o que ele representa? Fora de Atos 2, onde tudo está muito bonitinho, ele representa a primeira verdade que fica exposta aqui. Ele nasceu assim, nunca havia sido diferente. Todos os seres humanos nasceram coxos em suas almas, prisioneiros do pecado. Não há nenhum inocente entre nós. Todos nós nascemos coxos de alma. Esse coxo representa isso. Todos nasceram assim. Não é culpa do pai, não é culpa da mãe, não foi ele que pecou ao longo da... Ele nasceu um pecador. E a gente vê essa manifestação no desenvolvimento das crianças. Minha filha, 2 aninhos, quando ela tem a oportunidade de fazer alguma coisa, ela faz o que não deve. Não é porque ela é mal educada, porque você nasceu assim. Você nasceu assim. O coxo nasceu assim e todos nós nascemos assim. Essa é a primeira realidade desse mundo de maravilha depois de Atos 2 ali. Atos 3 é esse mundo aqui. É como diz Davi: eu em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. É o Salmo 51. A gente percebe isso. Ok, o mendigo podia falar, o mendigo podia pedir esmolas, o mendigo de alguma maneira podia participar da vida das pessoas ao seu redor, mas ele não podia andar. Assim como nós podemos falar, a gente pode falar sobre política, a gente pode dar a nossa opinião sobre determinados assuntos, a gente pode levar a nossa vida como a gente acha que deve levar,
A gente pode fazer o que quiser fazer, mas não pode andar, não pode caminhar até Deus, não pode entrar no Santo dos Santos. O máximo que podemos fazer é ser levados à porta formosa. Então a primeira coisa que esse coxo mostra para a gente é que nascemos assim, luz nenhuma consegue nos guiar para fora dessa realidade. A segunda coisa que esse coxo mostra para a gente é que o mundo não pode resolver os nossos problemas. O mundo só pode, no máximo, nos dar esmolas, no máximo, saciar a nossa fome temporária e vil. É isso que o mundo pode fazer. O mendigo pode falar de política, pode pensar em estratégias como resolver o problema da fome, ele pode falar sobre educação, ele pode pensar sobre programas educativos, ele pode pensar sobre iniciativas sociais, ele pode se envolver de maneira política e efetiva no contexto da Judéia e no contexto do Rio Grande do Sul. Mas o mundo não pode resolver a sua nascença, a sua como que eu posso dizer isso? Incapacidade de andar. O coxo revela para a gente que a gente nasceu assim, revela para a gente que o mundo, no máximo, nos dá esmolas. E não pense só na realidade daqueles que aproveitam essas esmolas fora desse contexto religioso. Há entre nós esmolas espirituais também. Esse coxo aqui consegue falar de teologia com muitos de nós hoje. Ele está 40 anos escutando sobre teologia. Ele consegue conversar sobre teologia. Ele consegue falar sobre música com os músicos aqui. Ele consegue falar sobre qualquer assunto, porque ele está 40 anos ouvindo sobre isso. Ele seria confundido com alguém sábio, com alguém que deveriam colher informações e saber opinião sobre determinados assuntos, mas não resolve o seu problema. O mundo pode lhe dar esmolas, mas não resolve o seu problema de maneira efetiva. Sacia sua fome, ganha um debate aqui de teologia, resolve uma situação ali política, fala um pouquinho, vence um debate, vence outra coisa, resolve a vida de alguém, mas não anda até Jesus. E o terceiro ponto é que esse coxo nos mostra é que as pessoas frequentemente esperam da igreja coisas que não terão. O coxo espera dinheiro, mas não vai ter. E muitos de nós esperamos coisas erradas da igreja. Esperamos uma posição, esperamos um comentário, esperamos uma ação social. Mas a igreja deveria fazer tal coisa. Esperamos uma visita, fulano deveria me visitar, fulano deveria correr atrás de mim. Esse coxo revela essas três coisas. Nascemos assim, pecadores, incapazes de andar e entrar no Santo dos Santos, de ter um relacionamento pleno com Deus, impossível de consertar. Outra coisa, o mundo só dá esmolas para a gente, migalhas que saciam nossa fome agora, mas não resolvem de maneira permanente. E nós também, como coxos, esperamos as coisas erradas da igreja. É o que o coxo está esperando. Quando Pedro e João falam, olha para nós, ele olhou para eles, esperando receber dinheiro, mas não é isso que acontece. E a gente vive de esmolas emocionais, espirituais, estamos perto da igreja, perto da Bíblia, perto da fé, mas permanecemos do lado de fora da experiência plena com Deus. Diferente do Fix You aí, do Coldplay, que sugere que dá para consertar e que as luzes nos guiarão, a grande verdade é que não tem como nos guiar, porque estamos perdidos. Efésios 2:1 vai dizer que estamos mortos em nossos delitos e pecados. João 8:34 vai dizer que somos escravos do pecado. Na matemática da nossa cultura, a gente tenta calcular como a gente sai da paralisia, como a gente deixa de ser coxo através do nosso esforço, do nosso senso de moralidade, do nosso legalismo, das nossas capacidades intelectuais, cognitivas. Mas a grande verdade é que não há como andar. É uma condição impossível.
Mas quando temos uma condição impossível, nós estamos diante do que pode acontecer. E o poder do nome de Jesus pode transformar. Como o poder do nome de Jesus transforma uma vida quando estamos diante de uma condição impossível? Segundo ponto, quando há um encontro transformador. É isso que diz os versos 4 aqui, 4, 5, 6 e 7, que diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Volte a imaginar, 3 da tarde, Jerusalém, sol a pico, batendo naquela porta formosa de bronze reluzente. E esse encontro transformador desse homem que todos os dias a mesma coisa acontece, agora está diante do poder do nome de Jesus. Aí o Pedro e o João vão dizer o seguinte: olha para nós. Aí, fitando nos olhos, atenizo no grego, a ideia de concentrar a atenção, porque era comum daquele homem esmola e não olhar para as pessoas. Pedro e João chamam a atenção dele, pede para que ele preste atenção neles agora. Aí ele olha para esses homens esperando receber alguma coisa, e eles falam de Jesus. Eles falam do poder de Jesus imediatamente. É bonito ver Lucas, o médico, descrevendo o que acontece de maneira imediata. Seus pés, tornozelos se firmaram. O Pedro aqui, ele não vê um estigma, ele não vê um problema, ele vê alguém que Deus deseja redimir. E agora estamos diante do que o John Stott escreveu, chamando de eucatástrofe, que é uma virada de maneira inesperada, só que uma virada feliz. Então a gente tem um homem de 40 anos que não anda, a gente tem Pedro e João que não andam com dinheiro, não tem dinheiro, e a gente tem um nome, o poder do nome de Jesus, que pode transformar realidades. E acontece, transforma a realidade desse homem. Pedro toma a mão direita do homem. Percebam, o poder é o nome de Jesus, mas a mão é do Pedro. É o Pedro que estende a mão para o homem, pega ele pela mão e coloca ele de pé. O poder vem do nome de Jesus, mas a mão estendida é do Pedrão aqui. E esse homem, de maneira imediata, fica de pé pela primeira vez. Não fica cambaleando. Não é como nossas crianças que, aprendendo a andar, ficam tropeçando. Não é como os evangelistas que talvez vocês conheçam, não sei, talvez não conheçam, mas eu sou de uma época que se fazia muito sucesso alguns evangelistas que curavam as pessoas. Eu lembro que logo que eu casei, eu queria mostrar para a Sol, falei: Sol, olha esse cara aqui, ele ora pelas pessoas, as pessoas são curadas. E eram aquelas orações assim, ó, o cidadão ali estava com dor no joelho, aí o evangelista esse, né, botava a mão no joelho ali, orava e tudo, e falava: agora larga a muleta. Aí o cara, receoso, com medo, largava a muleta, aí dava uns passos meio tímidos assim, e aí o evangelista falava: é progressivo. Aí eu ficava: puxa vida, mas eu acreditava nisso. Aí eu mostrava para a Sol falava assim: não tem como, o cara está sentindo dor andando ali. É diferente aqui com Pedro. Você viu como Pedro faz? Pedro fala que existe alguém que pode mudar aquela situação impossível, estende a mão e levanta o cara, de maneira imediata. Não tem progressividade na cura, não tem, você vai sentir um desconforto durante uns dias, mas daqui a pouco melhora. Não, é de maneira instantânea, acontece um milagre. É isso que está acontecendo aqui. Na cena que a gente está vendo, que o Lucas descreve, Jesus está cumprindo a profecia de Isaías, que diz que o coxo saltará como um cervo. É o nome de Jesus, não é um rótulo, é o poder de Deus invadindo uma condição impossível e fazendo um encontro transformador. Ok. Agora eu queria pensar, se nós encontrássemos alguém assim,
um coxo, mas não de maneira física, coxos espirituais. Pessoas que não fazem as práticas que nós fazemos, ou pelo menos deveríamos fazer. Subir a rochinha da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão, das orações. Pedro e João diariamente faziam isso. E por mais que não tenham dinheiro, eles podem dizer: nós temos uma rotina. Olhe para nós temos algo a oferecer. A oportunidade de levar essa rocha lá para cima também. Doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Aí eu me pergunto o que nós poderíamos oferecer. Talvez nós poderíamos dizer assim: olha para mim. Eu acho que pegar a semana passada não é um bom exemplo, né? Mas a gente poderia pegar a semana passada. Olha para mim, meu coração é dividido com a final do campeonato e o culto ao Senhor. Olha para a minha prática devocional essa semana. Olha para o tempo que eu reservo de oração. Olha para a minha alegria de estar aqui no domingo enquanto a final do Gauchão está acontecendo. Olha a minha alegria. Talvez muitos de nós teriam isso a oferecer aos coxos que andam por aí. Aos coxos que não precisam de dinheiro, que não precisam ser transportados por ninguém, mas que não têm futuro na sua existência. Diferente do Pedro e João, talvez nós também não tenhamos nada a oferecer, só dinheiro, uma cesta básica, uns trocadinhos. Dizem, né, que Tomás de Aquino, visitando a igreja, um dos padres falou para ele: Tomás, olha bem a formosura que nós temos agora, olha como a igreja cresceu. O apóstolo Pedro não pode mais dizer que não temos ouro nem prata, ao que Tomás de Aquino respondeu: da mesma maneira não pode dizer levanta e anda. O que nós, como cristãos desta geração, podemos oferecer, meus irmãos? Uma atenção dividida por causa do campeonato gauchão? Uma vida devocional pífia e vazia? Uma cesta básica? Um posicionamento de assistência? Pedro e João têm algo mais a oferecer. Um nome, e eles só podem oferecer isso porque diariamente eles se debruçam na doutrina dos apóstolos, porque diariamente eles compartilham a mesa do Senhor, porque diariamente eles compartilham oração e comunhão. É por eles estarem juntos que eles sabem que esse nome tem poder. Nós não sabemos, porque nos é custoso estar aqui, nos é custoso dedicar total atenção à vida da igreja, nos é custoso participar de um pequeno grupo. Não temos nada a oferecer, talvez dinheiro. Ok, como o poder do nome de Jesus transforma uma vida impossível? Quando se depara com uma condição impossível, um coxo de nascença. Quando acontece um encontro transformador com discípulos que todos os dias sobem a sua rochinha. E quando acontece um testemunho visível, é isso que diz os versos 8, 9 e 10. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha lhe acontecido. Esse homem não sabe da rotina dos apóstolos, não sabe. Ele não estava ali quando Lucas descreveu para o Onésimo o que acontece: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Mas agora ele quer fazer parte dessa comunidade. Imagine ele conversando com Pedro e Tiago: estou andando agora, 40 anos sem andar, estou andando, eu estou pulando agora. Aquela música dá vontade de saltar, dá vontade de gritar. E agora, o que vocês fazem agora? Os apóstolos poderiam ter dito: agora a gente vai entrevistar você, cara. A gente vai fazer você ser um missionário, você vai ficar indo de sinagoga em sinagoga falando que você era um coxo durante 40 anos. Você vai fazer um ministério agora de evangelismo, falando o seu testemunho.
Não é isso que eles falam. Eles falam para ele o seguinte: olha, a gente faz o seguinte, todos os dias a gente se concentra no que Jesus falou, e nós somos apóstolos de Jesus, então a gente explica para as pessoas o que Jesus passou para a gente. Além disso, a gente compartilha a mesa do Senhor, algo que Jesus também deixou para a gente fazer todas as vezes que a gente se encontrasse. A gente intencionalmente se encontra. Esse aqui, ó, que está do meu lado, esse aqui foi o primeiro a abandonar, mas agora está aqui, a gente se encontra. E a gente faz isso aqui, ó, a gente ora todos os dias. Mas então eu quero orar também. Entrando no templo, não agora carregado, não agora sendo um objeto que é transportado para todos os lados, mas de livre e espontânea vontade. O Sísifo agora aqui está feliz. Cadê minha rocha? Tem que subir essa rocha de oração? Vou subir essa rocha de oração. Aí os Sísifos mais antigos podem dizer assim, ó, é o começo. Daqui a pouco ele cansa. Daqui a pouco ele começa a encontrar as dificuldades na comunhão e ele abre mão. Quem sabe o ex-coxo poderia escutar essa conversa e dizer assim: no mínimo, eu vou levar uns 40 anos para cansar de caminhar. Só quem ficou 40 anos, coxo, sabe o valor que há em caminhar, em saltar, ainda mais diante daquele que tem poder para fazer essas coisas. Aí o coxo vai fazendo isso. Ok. O mesmo nome que firmou os tornozelos daquele mendigo é o fôlego que hoje sopra as nossas vidas, nos convidando a deixar de ser um espectador da porta formosa para ser um adorador dentro do templo. Além da porta existe um banquete real. E a história que lemos hoje, meus irmãos, que começa com esse homem sentado à margem da vida, carregado por outros, limitado, vivendo na lógica da sobrevivência, é a nossa história. É a história de todos nós aqui. Aqueles que já deixaram a condição de coxo e aqueles que ainda estão coxos, que ainda são escravos do pecado. Daqueles que se cansaram da fadiga, da rotina, que estão fadigados da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão, das orações. Você está ficando coxo, meu irmão. Você está parando de andar, de carregar as suas pedras, deixando de ser feliz. É para todos nós essa história aqui. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo assim, vivendo de esmolas. E não se engane, seus desejos, por mais que legítimos, são esmolas. Esmolas, você precisa identificar isso. Ai, mas como eu queria casar, sou uma pessoa solteira, eu quero casar. Você quer uma esmola. Deus não prometeu um casamento para você. Como eu queria que Deus consertasse, resolvesse o meu casamento, isso é esmola. Deus não prometeu restaurar, resolver o teu casamento. Mas como eu queria um filho, eu preciso de um filho. Deus não te prometeu um filho, isso é esmola. Ai, como eu queria ser feliz, parar de viver assim, feliz, triste, como eu queria ser feliz de maneira plena, fazer o que eu gosto. Deus não te prometeu fazer o que você gosta. A única promessa do Senhor Jesus é que Ele estaria com você. O desejo dele não é te dar esmolas, mas é que você tenha um relacionamento inteiro com Ele. Então pare de se esconder atrás dos seus pedidos moralmente aceitos, são esmolas. Se acima disso não está o relacionamento com o Senhor de maneira integral, você é um coxo, que conhece a liturgia, que sabe os louvores, que escuta o sermão, que sabe falar de teologia, mas nunca viveu de maneira plena com Deus. E por não viver de maneira plena com Deus, não tem nada a oferecer aos outros. Não sabe o poder desse nome, porque esqueceu como era andar coxo, viver coxo. Esqueceu. Mas hoje o Senhor nos chama. Hoje, meus irmãos, o Evangelho não é sobre moedas, não é sobre esmolas, não é sobre desejos e milagres, é sobre um nome, uma pessoa
que está acima de todos os outros nomes, que deveria ser a aspiração da nossa vida, conhecê-lo, e prosseguir em conhecê-lo mais e mais e mais, e apesar das coisas não se realizarem, conhecê-lo. Então você está diante de um espelho aqui, dessa porta formosa que mostra para você que você pede esmolas a Deus. Você não é diferente desse coxo. Talvez fisicamente você seja, mas internamente você quer só um pouquinho. E Deus não se relaciona assim com ninguém. Eu tenho uma palavra para finalizar, pensando em Jesus falando com você. Imagine Jesus falando com você: olhe para mim, eu sou aquele que está acima de toda impossibilidade. Eu vi os anos que você foi carregado pela vergonha e os dias em que se contentou com esmolas, migalhas. Mesmo quando eu tenho um reino para lhe dar, eu não o chamei para ficar sentado à porta. Em meu nome, eu firmo agora os seus pés e fortaleço os seus tornozelos. Receba a minha força, não para voltar à sua rotina de mendicante, mas para entrar no santuário, na minha presença, pulando e louvando, pois eu transformei a sua miséria em um grande e belo testemunho. Nessa semana, meu irmão, minha irmã, que você possa sair daqui não apenas curado, não apenas andando e saltando de alegria por estar diante daquele que tem poder para mudar situações impossíveis, mas que você saia daqui também com uma missão, porque o Senhor te deu pernas para andar, uma missão de procurar outros coxos que nasceram assim, que o mundo não tem como resolver o problema deles, que eles têm perspectivas erradas sobre o que a igreja pode oferecer. Sua missão é encontrar esses coxos, não falar de você, não falar da sua vida, não falar das coisas boas, não falar da imensa rotina que é doutrina, comunhão, partir do pão, não, falar de um nome que muda situações e vidas impossíveis. Essa é a sua missão essa noite, essa semana. Vamos se colocar de pé, você que pode ficar de pé, porque você não é um coxo. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Bendito Deus, obrigado por ter nos encontrado, obrigado por ter feito em nós uma grande obra, ter ressuscitado, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Obrigado por nos libertar da escravidão do pecado, do diabo, e nos fazer teus escravos agora. Que possamos, assim como Pedro e João, também declarar que não temos muita coisa, mas o que temos é uma vida contigo, e isso podemos oferecer. Que possamos ser sempre lembrados do poder que há no teu nome, que não venhamos a nos esquecer como era andar sem o Senhor na nossa vida, que não venhamos a temer as adversidades deste mundo, que não venhamos, Pai, a fraquejar nesse rolar de pedras que é perseverar na doutrina, na comunhão, na perseverança no partir do pão e nas orações. Nos mantém fiéis e alegres fazendo isso, para que outros coxos de nascença possam ver isso e testemunhar da glória que há no nome do teu Filho Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.